ZYD 510, 93,9 MHz. Rádio Clube FM de Brasília de Minas. Faz bem ouvir. Olá, muito bom dia para você. Eu tô chegando aqui na Clube. Sou Fernando Almeida, vamos juntos até às 11. Com o programa Sala de Entrevista. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Um ótimo dia para você, ótima manhã de segunda-feira, você que nos ouve aí no seu carro pelas ruas da cidade, você na sua casa, no trabalho, enfim, onde quer que você esteja, você ouvindo a gente também pelo Brasil e o mundo, aí pelo site clube93fm.com.br e também pelo aplicativo Clube. Obrigado pela sua audiência, milhares de pessoas nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira. O programa Sala de Entrevista de hoje tem o prazer de receber o professor Paulinho da Luz. Paulinho da Luz é estudioso e palestrante e estudioso da acessibilidade. Bom dia, Paulinho, seja bem-vindo ao programa Sala de Entrevista. Bom dia, Fernando, bom dia, Lúter, bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Brasília de Minas. Paulinho da Luz, ele teve um acidente muito jovem, ainda com uns 23 anos de idade, e desse tempo para cá, em que se acidentou de moto, passou a andar de cadeira de rodas. E hoje é palestrante e estudioso da acessibilidade, tem muito conhecimento sobre a questão da acessibilidade e vai bater um papo muito interessante com a gente nesta manhã aqui no programa Sala de Entrevista. Paulinho, já para a gente começar aqui o nosso programa, eu gostaria que você falasse para a gente, explicasse já o que é realmente a acessibilidade. Fernando, a acessibilidade pode-se dizer que é um caminho onde você não tem obstáculos, que você não tem essas barreiras arquitetônicas, também que não tem essas barreiras do preconceito e da discriminação. É um caminho livre, onde você pode ir e vir, como rege na Constituição Federal de 88. Então, nós temos o direito de ir e vir. Então, quando tem acessibilidade, nós temos esse caminho, entendeu? Sem essas barreiras arquitetônicas e essas barreiras, entendeu, do preconceito impregnadas pela própria sociedade. Paulinho, esse mês de dezembro ele é importante para as pessoas com deficiência física, né? É comemorado o Dia Internacional da Deficiência no mês de dezembro. Foi comemorado no dia 3 passado, não é isso? Isso, é comemorado, tanto que a ONU fez também a comemoração junto, o mundo inteiro, das conquistas, né, que a gente vem conseguindo ao longo dos tempos. Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu falei aqui, Paulinho, pessoa com deficiência. Qual o termo adequado mesmo para usar? Porque um tempo atrás falava que a gente teria que chamar a pessoa com deficiência física de portadora de necessidade especial, não deficiente físico, né? Qual o termo correto de se usar? Não, o termo, você está falando aí corretíssimo, Fernando, é a pessoa com deficiência, porque ao longo do tempo essas expressões elas foram mudando. Antigamente falava pessoa portadora de necessidades especiais. Então a pessoa não porta uma necessidade, a pessoa não porta uma deficiência. Antigamente falava pessoas especiais, todos nós somos especiais. Então, como que diz pela própria ONU, e foi ratificada no Brasil em 2006, que nós queremos que sejamos chamados de pessoas com deficiência quando a pessoa não sabe o nome da pessoa que está conversando. Ô Paulinho, a gente falou o que é acessibilidade, você explicou para a gente aí. Agora, quais são os órgãos responsáveis por garantir essa acessibilidade ao cidadão? Ô Fernando, aí engloba muito, que seria, no caso dos municípios, a partir dessa lei nova que tem, seria o Ministério Público na pessoa do promotor, né? O promotor, ele que tem que fiscalizar, ele que tem que olhar
e ele tem que analisar para saber se realmente os gestores públicos eles estão fazendo o correto. Nesse caso, teria que ter até parte do orçamento dos municípios direcionada à acessibilidade. Agora, esse mês de dezembro, eu falei que é um mês importante aí pelo dia da pessoa com deficiência, que foi comemorado no dia 3. Agora, o ano de 2015 também foi um ano muito importante para as pessoas com deficiências, né, Paulinho? Porque foi sancionada nesse ano a Lei Brasileira de Inclusão. Fala pra gente sobre essa lei. Isso, Fernando, a gente fica muito alegre, a comunidade, as pessoas com deficiência, os comitês, as pessoas que estão engajadas nessa luta, a gente fica muito feliz porque foi uma luta árdua. A partir de quando começou, foi o Paulo Paim que começou a mexer nessa lei. Aí essa lei ficou transitando no Congresso durante 15 anos. Então eu acredito que essa lei brasileira, ela não é só uma vitória nossa, é uma vitória da democracia. Veja bem, ela passou pela relatora, a Marta Magri, e na Câmara Federal, e pelo ex-jogador, o Romário, no Senado Federal. E então, aí, depois que foi tudo passado, levou para as ruas, né, as pessoas olharem, curtir. Então vieram mais de 1000 pessoas mandando e-mail justamente para mudar alguma coisa e que foi ouvido e mudado. E quando mudou e que fez essa lei, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi totalmente sancionada pela Presidente da República. Agora, essa lei ela foi sancionada em junho desse ano, né, Paulinho? Foi. Em junho desse ano? Isso, em junho. Ela é muito nova, a gente tem que estudar muito, entendeu? Ela não é fácil de ler, entendeu? Tem muitas coisas técnicas que você tem que estudar bastante. Eu estou estudando muito, estou tentando dar de mim o máximo possível, entendeu? Não só para a minha cidade, mas para o Brasil inteiro. Agora, essa lei ela entra em vigor a partir de janeiro de 2016. Quais são as principais adaptações que os gestores públicos e também as empresas públicas e privadas precisam fazer para adequar essa lei, Paulinho? Olha, Fernando, essa lei, ela está baseada na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 9050. Nós tínhamos a de 2004, que era a NBR 9050 de 2004, eu quero até fazer um paralelo, né? O que é diferente. Então, aí, tudo que é colocado dentro da Lei Brasileira de Inclusão, você também tem que pegar nas normativas da ABNT. Então, na ABNT tem o que cada gestor tem que fazer. Inclusive, no caso de barreiras, essas barreiras arquitetônicas, tem que ter um engenheiro, né, civil, no caso, principalmente o que é especialista em acessibilidade, e também, no caso, os arquitetos. Agora, quais são as pessoas, os principais profissionais que podem se envolver aí nessas transformações para adequação dessa lei? Você falou do arquiteto, é muito importante. Isso, né? O arquiteto, ele tem que assinar, o arquiteto tem que assinar, e também o engenheiro civil, ele tem que assinar, né? Agora, quem pode ajudar? A comunidade, a sociedade civil, né? Mostrando aonde que precisa, aonde que tem mais fluxos de pessoas, entendeu? Com um tipo de deficiência diferente, no caso, a pessoa cega, né? Com o piso tátil, a pessoa na cadeira de rodas, entendeu? Com o rebaixamento de rampas, com as próprias rampas em todos os lugares que precisa, que tem fluxo de pessoa, porque foi dado já o tempo, né, de 180 dias para a comunidade adaptar. Então, a partir de 180 dias, que acaba agora nesse final de ano, e começa já, porque ela já está em vigor, mas o prazo foi dado e começa agora em janeiro, entendeu? Então aí vem as multas, né? Ô Paulinho, a gente sabe que essa lei aí é muito importante para as pessoas, para as pessoas que têm deficiência física, né? Enfim, para toda a sociedade também, essa lei brasileira de inclusão.
Mas até chegar a essa vitória que as pessoas com deficiência conseguiram nesse momento, quais foram os desafios ao longo dos tempos? Ô Fernando, o ano que vem, em abril, 13 de abril de 1990, que eu tive um acidente, então 13 de abril, agora eu vou completar 26 anos que estou na cadeira de rodas. Então, assim, são muitas pessoas engajadas, nós temos o nosso comitê, entendeu? Esse comitê, ele capta essas mensagens, capta das pessoas, capta de laboratórios, de pesquisa de laboratório, de universidades, das associações de pessoas com deficiência do Brasil inteiro, pega experiências também internacionais, entendeu? Para fazer essa lei, entendeu? Então, o que acontece? Tudo isso é uma conquista de muito e muito tempo que a gente está muito alegre esse ano de 2015. Agora, a gente sabe que essa lei ela é uma lei nova e ela vem aí para atender mesmo as demandas das pessoas com deficiência física, mas já existiam outras... As pessoas com deficiência. Com deficiência, né? O termo correto eu falei antes, né, Paulinho? E outras leis também já existiam, né? E são várias leis que defendem a pessoa com deficiência. Como você vê essas leis e as execuções delas na sociedade, Paulinho? Olha, Fernando, a Lei 10.098 de 2000 é uma das mais importantes leis de acessibilidade. Né, que ela até tornava o gestor até inelegível, entendeu? Se ele não tivesse o compromisso com a acessibilidade. Só que agora, para nós, o que acontece? Essa LBI, ela alterou o Código Eleitoral, né? O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto das Cidades e o Código Civil e até a CLT. E também, Fernando, os novos símbolos, eles continuam igual a pessoa na cadeira de rodas, tem aquele símbolo que todo mundo conhece, as pessoas conhecem, que já veio aqui em Brasília de Minas, no chão, ali no Banco do Brasil, Banco do Nordeste. E agora, o que nós conseguimos também com essa busca foi ter também o símbolo da pessoa obesa, do idoso, de grávida, ou com bebê no colo, cegas, pessoas cegas com o cão-guia e pessoas com mobilidade reduzida. As pessoas que têm o compromisso, que têm o dever de promover a acessibilidade, essas pessoas não fazendo, elas podem ser denunciadas, Paulinho? Elas podem ser denunciadas. No caso específico da nossa cidade de Brasília de Minas, o promotor, no caso específico, que seria o promotor Dr. Mário, que eu já estive lá, ele é responsável por essa parte. Inclusive, eu fui lá, questionei com ele a respeito das rampas de Brasília de Minas, desses rebaixamentos, que eu vi que não atende às pessoas com deficiência. Foi dia 1º de outubro, já se passaram 2 meses, já liguei para ele, o excelentíssimo senhor Dr. Mário, que me atendeu muito bem, e por telefone, na quinta-feira, ele me deu uma resposta falando que está analisando para dar um parecer para a sociedade, entendeu, Brasil Minense, já que ele é o promotor e é o responsável e que ele trabalha para o bem da coletividade. Você falou aí sobre essa denúncia que você fez, né, no Ministério Público, mas como que você vê a questão da acessibilidade aqui em Brasília de Minas nos últimos anos, Paulinho? Evoluiu a acessibilidade na cidade? Ô Fernando, eu posso dizer que foi quase nada. Porque você aqui em Brasília de Minas não tem acessibilidade nas escolas públicas, estaduais e municipais. Você não tem acessibilidade na delegacia, entendeu? Não tem acessibilidade no quartel, né? Eu até conversei com o Tenente Silvio, ele está preocupado em fazer e até me mostrou a planta lá da rampa. E você pode pegar os PSFs, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, são quase todos os lugares, e fora os lugares privados, né?
Aqui em Brasília de Minas, que prédio público que você diria que hoje realmente tem acessibilidade ou não existe nenhum na cidade que tenha acessibilidade, Paulinho? Existe, Fernando. Eu até gosto de comentar e falar que às vezes a lei é cega, mas no caso a lei aplicou, entendeu, dentro do próprio poder, entendeu, judiciário. Onde que está a melhor adaptação, a melhor acessibilidade de Brasília de Minas está dentro do fórum local. Então ali pode mostrar que o velho, o prédio que eu falo, o velho, né, ele combina, ele anda muito bem com o moderno. O que é o moderno? É a acessibilidade que está lá. Elevadores, um elevador, entendeu? Para transportar a pessoa com deficiência. Tem o banheiro adaptado e rampado, não tem degrau, não tem nada. Você, quando vai ao fórum, entendeu? Você tem uma acessibilidade perfeita. Então, ali é motivo de orgulho. Mas o resto, em escolas, eu sou palestrante e eu já fui em todas as escolas. A acessibilidade deixa a desejar. Muito bem, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco no programa Sala de Entrevista. Hoje entrevistando o professor Paulinho da Luz. Paulinho da Luz é palestrante e estudioso da acessibilidade. No próximo bloco nós vamos falar sobre vários direitos da pessoa com deficiência, como, por exemplo, a isenção de impostos, concursos públicos. O deficiente, a pessoa com deficiência pode comprar veículos mais baratos e você vai falar sobre isso pra gente daqui a pouquinho, viu, Paulinho? Ok. Voltamos já com o programa Sala de Entrevista, não saia daí. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. A Rádio Clube, Posto Prêmio, Panorama Classe A e Posto Elo podem realizar o seu sonho de Natal. Escreva uma cartinha contando a sua história. A sua carta poderá ser escolhida e o seu sonho de Natal realizado. O que está esperando? Escreva já a sua cartinha, coloque nome e endereço e entregue no Posto Prêmio ao lado do Mercado Municipal. Clube FM. Faz bem ouvir. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube FM o professor Paulinho da Luz. Paulinho da Luz é palestrante e estudioso da acessibilidade. Paulinho, muita gente não sabe, né? Mas a pessoa com deficiência tem muitos direitos, assim como qualquer cidadão, né? As pessoas às vezes desconhecem os direitos. E a pessoa com deficiência tem, inclusive, a isenção de impostos, é um direito, né, Paulinho? Isso, no caso, Fernando, de carro, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela tem a isenção imediata do IPI, que é o imposto federal, né, do governo federal, tem a isenção do ICMS, que é o imposto do Estado, e tem também IOF, que é, no caso da pessoa comprar um carro e parcelar, por exemplo, comprar em prestações, aí ele também tem direito ao IOF. Paulinho, agora precisa de uma documentação específica, uma documentação especial e que prove realmente a deficiência que a pessoa tem para ela poder ter o direito, por exemplo, ao chegar a uma concessionária e adquirir um carro novo com a isenção desses impostos? Sim, Fernando, precisa, tem que ter o laudo do Detran, expedido pelo Detran, mostrando o tipo de deficiência que a pessoa tem, se ela está faltando um braço, se ela está faltando uma perna, se ela teve a lesão medular a nível T3, T4, T5, cervical, lombar. Cada pessoa tem um tipo de adaptação de carro diferente. Então, não tem como burlar a lei. Não tem, não adianta. Porque ali sai imediatamente quando você leva esses documentos na Receita Federal, é uma análise muito perfeita e depois você
leva na Receita Estadual para que você tenha o direito adquirido, assinado tanto pelo representante do governo federal, no caso IPI, e ICMS do governo do estado que você está comprando. Você falou aí sobre os diversos tipos de deficiência que a pessoa pode ter e que ela tem o direito, independentemente da deficiência que a pessoa tem, ela tem o direito à isenção desses impostos. Por outro lado, Paulinho, as concessionárias, elas têm também a obrigação de fabricar um carro adequado para aquela pessoa, para todo tipo de deficiência? Como funciona? Não, Fernando, elas não têm obrigação nenhuma de fabricar o carro, entendeu? Elas têm obrigação de vender o carro com esses impostos, entendeu? Tirados de dentro da própria concessionária e na nota fiscal. Então, a gente pega o carro ali e tem os lugares, entendeu? Que são feitas esse tipo de adaptações. As adaptações. As adaptações têm que ser feitas. O que consta na carteira de motorista e depois é passado, entendeu? Para outro órgão que é para fiscalizar, para saber se aquela adaptação ficou boa ou não para a pessoa com aquele tipo de deficiência. A pessoa com Seria o Inmetro, né? Ah, tá. A pessoa com deficiência, ela é isenta de imposto também, Paulinho? Do imposto do IPVA? Imposto a gente está falando Não, aqui. IPVA sim, tem, é lógico. Quando a pessoa tira o carro e que tem todos esses tipos de impostos que ele não paga, ele também não vai pagar o imposto que é o IPVA. Ele não paga. Agora, falando sobre concurso público, é um direito da pessoa com deficiência ter vagas asseguradas em concursos públicos, né, Paulinho? Sim. Todos os concursos, entendeu? Tem que ter, dependendo do número de vagas, o que ocorreu mesmo agora no último concurso na educação do estado de Minas Gerais, tem lá o percentual para cada cargo. Isso também foi um direito que nós conseguimos com muitas lutas e algumas pessoas acham que nem é um direito, acham que seria uma bajulação, né? Uma bajulação que está dando para você, mas não é. Porque a pessoa com deficiência, ela tem que ter esse direito adquirido por lei. Porque está na lei, não adianta. Agora nós estamos falando aqui dos direitos da pessoa com deficiência. Esse número de pessoas com deficiência é um número grande, Paulinho, no Brasil inteiro? Ô Fernando, ele é muito grande. Inclusive eu estava conversando na sexta-feira com uma pessoa pública aqui de Brasília de Minas, e eu até brinquei com a pessoa e fiz questão de perguntar qual seria o número, a porcentagem. Segundo a ONU, principalmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, você acha que me ver na rua, ver outro cadeirante, ver outra pessoa com deficiência, é um número pequeno, mas é um número. Nós chegamos, Fernando, a ser um quarto da população, quase um quarto da população. Imagina 202 milhões de pessoas, né, no Brasil, e nós somos quase um quarto. Quer dizer, de 46 a 47 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Seja ela, entendeu, uma deficiência por acidente, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, a síndrome de Down, uma deficiência mental. São na faixa de 47 milhões de pessoas hoje no Brasil. Mas por que você também não vê tantas pessoas, igual aqui em Brasília de Minas? Em Brasília de Minas existem muitas pessoas na cadeira de roda, existem muitas pessoas também que têm outro tipo de deficiência e não andam, não saem de casa. Por quê? Porque a própria sociedade discrimina. Não tem como sair, não tem como andar. Então, o que causa essas pessoas? Essas pessoas, além de ser prisioneiras, entendeu? Na sua cadeira de roda ou na sua deficiência, elas também são prisioneiras dentro do seu lar. E o que acaba? Acaba essas pessoas morrendo muito mais cedo, porque elas não exercem uma atividade. O que é interessante eu também dizer aqui para você, Fernando, é que muitas pessoas que
que têm deficiência e que ganham um salário mínimo, essas pessoas morrem de medo de ir para outro serviço, pegar um serviço e ser denunciado por outras pessoas, falar, não, mas ele é aposentado, ele tem já. Então, o que acontece? Com essa lei brasileira de inclusão, a presidente também deu um salário, entendeu? De inclusão para essas pessoas, justamente para que elas possam entrar no mercado e ser úteis e não ficar vegetando dentro de casa. Então, você pode, desde quando você tem esse valor que é recebido pelo governo, te dá abertura, a partir dessa lei agora, te dá abertura de procurar outros empregos e ter uma vida melhor, uma vida mais digna. É interessante isso que você falou, porque muitas pessoas, às vezes, pessoas que são aposentadas por uma deficiência, de repente faz algo até mesmo por hobby, não vai nem render algum dinheiro para aquela pessoa, não, mas ela tem medo de ser vista ali fazendo, exercendo alguma atividade, com medo de ser denunciada e perder o benefício, né? Isso, eu mesmo fui denunciado aqui em Brasília de Minas, né? Às vezes muitas pessoas acham que eu sou aposentado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, porque eu tive um vínculo, eu fui trabalhar, eu era atendente de gabinete do nosso querido deputado José Braga, e eu vim para cá, peguei 2 cargos aqui no colégio e eu fui denunciado. A denúncia chegou, eu não tenho nada a ver com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Paulinho, e muitas das vezes, hoje em dia, até mesmo as pessoas que estão se aposentando, né, elas estão buscando alguma coisa para fazer, como você falou, né? Se a pessoa ficar parada, sem fazer nada, sem perspectiva de vida, né, ela acaba adoecendo e até mesmo falecendo, né? Isso. Mais cedo. É importante, então, essa lei, porque ela dá esse direito agora das pessoas irem para a rua, fazer uma atividade complementar, né? Isso foi muito importante. Porque essas pessoas, elas ficavam muito dentro de casa, ou ficam dentro de casa, né? E tem medo, e a partir de agora, com essa lei brasileira de inclusão, a pessoa com deficiência, ela pode ir atrás de outros tipos de trabalho, entendeu? E que ela vai ter essa ajuda de custo do governo, entendeu? Que é uma ajuda justamente porque remédios, cadeira de rodas, essas coisas, tudo é muito caro para a pessoa com deficiência. Você falou que com essa lei brasileira de inclusão, vocês conseguiram aí mexer com as estruturas das leis brasileiras bastante, né? Por exemplo, mudança do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto das Cidades, o Código Eleitoral, inclusive, também. Houve alterações aí por causa dessa lei. Quais essas alterações, Paulinho? Houve, Fernando, porque no caso do Código Eleitoral, às vezes a pessoa está ali numa sessão que não tem adaptação nenhuma, não tem acessibilidade. Ele pode ir no cartório, entendeu? Ele tem essa abertura de ir no cartório, mudar de sessão, pedir, entendeu? Que seja num lugar acessível. É lógico que ali, no caso, no cartório, a pessoa responsável, ela vai atender, porque ela tem que atender a pessoa dentro da lei, e foi reformulado. Tem o tipo de votação também em braille, né? Que foi colocado, e como você falou também, a defesa do consumidor, no Estatuto das Cidades, né? No Código Civil, e a própria CLT, que é o caso que eu te falei, desse salário que a pessoa com deficiência tem e que pode ir atrás de trabalho. Muito bem, Paulinho, nós estamos chegando ao final deste segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre a Credencial Nacional para Pessoa com Deficiência, que foi uma conquista dos deficientes aqui em Brasília de Minas, das pessoas com deficiência aqui em Brasília de Minas, e isso foi algo importante também há uns 2 anos, parece, atrás, por aí vocês conseguiram isso, né? 2 anos. Você vai falar para mim sobre essa conquista e como que tem andado a execução dessa lei, dessas credenciais, se vocês estão realmente conseguindo facilmente aqui em Brasília de Minas, ok? Volto daqui a pouquinho com o programa Sala de Entrevista, hoje entrevistando o professor Paulinho da Luz, estudioso da acessibilidade e também palestrante. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.
A Tarde é Nossa, um programa recheado de atrações, música de qualidade, comunicação descontraída e a sua participação. A Tarde é Nossa, de segunda a sábado, a partir da 1h na Clube FM. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista aqui na Clube. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube FM o professor Paulinho da Luz. Paulinho da Luz é palestrante e estudante da acessibilidade, estudioso da acessibilidade, com muitas informações importantes aqui para a sociedade brasiliense, principalmente aí as pessoas com deficiência. Paulinho da Luz vai falar agora sobre a credencial nacional em Brasília de Minas. Paulinho, eu até fiz uma reportagem quando você estava recebendo das mãos do prefeito Jair a credencial, a primeira credencial nacional em Brasília de Minas para pessoa com deficiência, foi entregue a você há uns 2 anos atrás. Fala sobre essa conquista suas aqui em Brasília de Minas. Bem, Fernando, lembro muito bem. Eu fui o mentor disso tudo, eu fui na prefeitura, a prefeitura falou que era na delegacia, eu fui na delegacia, da delegacia falou que era no quartel, eu fui do quartel, disse que era a delegacia, e foi aquele empurra, depois que era em Montes Claros, depois Januário, no Detran, e fui a Belo Horizonte, falou que era no Detran de Belo Horizonte, e fui procurando. Aí cheguei em um determinado lugar e falei, não, eu quero saber onde que é. Isso foram 3 anos. Aí o Detran falou, não, é o Detran. Ele pegou, passou para mim a resolução e eu vim aqui e o Detran falou assim, quem tem que fazer isso é o município, é o gestor. Entreguei, entendeu, o documento para o gestor de Brasília de Minas e ele fez essas credenciais na pessoa do pastor Alexandre, né, que ele até esteve, e eu fui contemplado com essa credencial a 0001, né, eu fui o primeiro a receber. Só que não basta só essa credencial aqui, porque o que foi falado lá, o que foi comentado é que teria a acessibilidade Brasília de Minas, teria as placas para estacionar, para parar pessoas com deficiência e os idosos. E hoje você vê que o município não tem uma placa, entendeu? Para estacionar a pessoa com deficiência ou o idoso. Então, essas credenciais, eu, por exemplo, a minha eu uso mais fora de Brasília de Minas, porque em Brasília de Minas não tem nenhum lugar que é para estacionar pessoa com deficiência. Eu uso mais fora de Brasília de Minas mesmo. Se eu não estou enganado, parece que aqui em Brasília de Minas, apenas em frente ao Banco do Brasil ali, né, que tem essa plaquinha para deficiente ou para idoso, né? De frente o Banco do Brasil, né, e de frente o Banco do Nordeste, ali eles têm, entendeu? Bem antes de tudo isso, de eu procurar, entendeu? Já tinha lá essas placas. E aí eu não sei te falar se foi o gestor ou se foi o próprio banco, porque muitas empresas elas colocam por conta própria. Paulinho, você questiona a acessibilidade em Brasília de Minas, mas nos últimos anos teve então aí a questão da credencial nacional, né, que vocês conseguiram. Foram feitas várias rampas aqui na cidade, essas rampas nesses passeios aí, Paulinho. E você fala que a acessibilidade praticamente evoluiu quase que nada ao longo dos anos. Por quê? Essas rampas não ficaram de uma forma correta? Porque, Fernando, elas não atendem as pessoas com deficiência. É impossível uma pessoa, principalmente eu, por exemplo, Paulo Mendes dos Santos, que tenho quase 26 anos, que estou na cadeira de roda, eu sou reabilitado, eu tenho força nos braços, e para eu subir é difícil. Imagina uma pessoa que tem uma lesão mais alta, no caso de um tetraplégico, ou o próprio paraplégico com uma lesão mais alta, né? É difícil. Então, assim, essas rampas, elas teriam que ser fiscalizadas. Os nossos representantes, como eu falo, os 13 vereadores da nossa cidade, eles teriam que fiscalizar.
o executivo não fiscalizaram, entendeu? Estão aí mal feitas, estão colocadas para frente de lotes, dá de frente para o muro, de frente para um poste, lotes baldios. Então, assim, não tem. Essas rampas teriam que ser feitas onde tem um fluxo maior de pessoa. E você pode ver que aonde tem um fluxo maior de pessoa, que é na Coronel Sansão, por exemplo, não tem nenhuma. E tem também o desrespeito do cidadão, né? Que muitas vezes a gente vê carros estacionados bem à frente da rampa, né? É curioso que no dia que eu fui fazer essa denúncia ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Mário, que está analisando essa denúncia que eu fiz, quando eu voltei, tinha um carro de um advogado na rampa. Eu só tirei as fotografias e mostrei no meu perfil, no meu Facebook, mostrei a placa, mostrei e não quis mencionar quem estava estacionado naquela rampa, entendeu? De acesso para a pessoa com deficiência. Mas como a cidade é pequena, imediatamente todo mundo descobriu quem era o dono do carro. O nosso WhatsApp parou de funcionar aqui, né, Luther? Então não tem perguntas para Paulinho pelo WhatsApp, mas se você quiser fazer a sua pergunta para o professor Paulinho da Luz, vou liberar os telefones aqui, o 992190942 e o 999133993. Se você ligar agora, a gente coloca você ao vivo no ar e você pode fazer a sua pergunta para o professor Paulinho da Luz. Paulinho, você falou aí sobre, e está questionando, e está buscando os direitos com relação à acessibilidade em Brasília de Minas, falou sobre a nova lei, né? E também sobre a denúncia que você fez ao Ministério Público sobre a acessibilidade precária, segundo você, aqui em Brasília de Minas. No caso de o MP não julgar essa denúncia sua, não der um parecer favorável para você, tem algum a quem recorrer aí? O Ministério Público tem sim, Fernando. Tanto que depois que eu fiz a denúncia, eu já liguei para o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Mário. O Ministério Público é um órgão totalmente independente e não pertence a nenhum dos poderes, né? Ele possui autonomia na estrutura do Estado, né? E só pode ser extinto ou ter atribuições repassadas a outras instituições. Ele não pode ser extinto ou ter atribuições repassadas, né? Tem que fiscalizar o cumprimento das leis vigentes que defendem o patrimônio público nacional e interesses sociais, individuais, fazer controle externo da atividade policial, promover a ação penal, pública e expedir recomendação sugerindo melhorias de serviços públicos, né? No assunto da acessibilidade, se no caso o promotor ele não resolver, então eu posso recorrer o processo no Tribunal Regional Federal que está acima, apesar de que o promotor ele tem independência, né, que é assegurada pela Constituição, ele tem um chefe apenas em termos administrativos, né, que seria o Tribunal Regional Federal. Então, recorrer ao Tribunal Regional Federal. Paulinho, nós temos um ouvinte na linha, vai fazer uma pergunta para você. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia, quem fala? Vamos liberar o telefone novamente. Quem quiser fazer uma pergunta para o professor Paulinho da Luz, palestrante e estudioso da acessibilidade, pode ligar agora e vai falar ao vivo com a gente aqui na Clube 93 FM. O telefone está liberado, 999133993. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia. Quem fala? Daiane. Oi, Daiane, tudo bem? Daiane, você fala ao vivo aqui na Clube FM. Nós estamos no programa Sala de Entrevista com o professor Paulinho da Luz, palestrante e estudioso da acessibilidade. Você pode fazer uma pergunta para o nosso entrevistado. Paulinho está te ouvindo. Oi, Daiane, nos ouve? O telefone está liberado novamente. Os telefones aqui da Rádio Clube, o 99913-3993 e o 99219-0942.
2. Você pode ligar agora e fazer a sua pergunta para o professor Paulinho da Luz, estudioso da acessibilidade e palestrante. Paulinho, para a gente já finalizar, estamos chegando ao final do nosso programa. Se alguém ligar, a gente ainda coloca a pessoa no ar. Infelizmente, nosso WhatsApp parou hoje. Normalmente, muitas perguntas chegam pelo WhatsApp. Mas se alguém ligar agora, vai falar ao vivo. Tem mais uma pessoa, Luther, para participar? Vamos para o telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Shirley. Oi, Shirley, tudo bem? Tudo ótimo? Shirley, nós estamos aqui com o professor Paulinho da Luz no programa Sala de Entrevista. Ele está te ouvindo. Você pode fazer a pergunta para ele, ok? O que ele acha da vida de cadeirante aqui em Brasília de Minas? Como? O que ele acha da vida de cadeirante aqui em Brasília de Minas? O que eu acho da vida de cadeirante aqui em Brasília de Minas é muito sofrido, é muito difícil, tem muito paralelepípedos, as calçadas não estão rebaixadas, elas têm um nível muito alto, não tem banheiros, entendeu? Que atendam essas pessoas em praça pública ou mesmo em bares ou lanchonetes, hotéis, restaurantes. Então, viver dentro de Brasília de Minas, na cadeira de rodas, pode dizer-se que é um milagre. Ok. Shirley, obrigado pela sua participação, ok? Ok. Bom dia, tudo de bom. Bom dia, tudo bom? Paulinho, você falou aí sobre praças públicas, uma prática que virou muito comum aqui em Brasília de Minas é a ocupação dos passeios por mesas em bares. O que você tem a dizer sobre isso? Ô, Fernando, essas calçadas, elas são públicas. Então, o cidadão, ele não pode apossar, entendeu, do que é público. Colocar mesas, cadeiras, atrapalhando, entendeu? Ou mesmo não só com bares, entendeu? As pessoas colocam materiais, cimento, areia, brita, ferro. Então, cabe a quem fiscalizar, aos nossos representantes. Primeiro, digo, os 13 vereadores de Brasília de Minas tem que fiscalizar e levar isso. Só que o problema maior é que todo mundo é conhecido aqui em Brasília de Minas, então ninguém quer fiscalizar. Porque, não, eu não posso falar daquele fulano, daquele cidadão, não posso, porque eu vou perder o voto dele na próxima eleição. Então, fica difícil. Então, o que tem que fazer? Somos nós mesmos que temos que fiscalizar. Vamos para o telefone, tem mais uma pessoa querendo participar. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Vanusa. Oi, Vanusa, tudo bem? Prazer falar com você. Ao vivo aqui na Rádio Clube, nós estamos hoje, Vanusa, com o professor Paulinho da Luz, falando aqui sobre acessibilidade. Ele está te ouvindo, você pode fazer a pergunta para ele. Paulinho, gostaria de saber, igual eu sou deficiente visual, né? Eu não enxergo. Então, igual a gente que anda, o que faria assim? Ai, meu Deus. Você gostaria de saber o que mesmo, Vanusa? Você é visual. Assim, a gente que não enxerga. Deficiente visual. Sou deficiente visual. Fala um pouquinho mais alto, mais perto do telefone pra gente, Vanusa, pra gente te ouvir melhor. Eu sou deficiente visual. O que faz a gente quando a gente passa atravessando pela rua? Como que é a sua pergunta, Vanusa? O que faz a gente quando a gente passa atravessando pela rua? Assim. Atravessando pela rua, um deficiente visual, o que ele teria de direito, é isso? Para essa acessibilidade? Paulinho, pelo que eu estou entendendo da pergunta dela, o deficiente visual, qual seria a acessibilidade para ele na rua, no trânsito, no dia a dia? Olha, Fernando, geralmente o deficiente, a pessoa com deficiência visual, né, Vanusa, usa muito os cães, entendeu? Adestrados,
só que é muito caro. Então, geralmente, a maioria usa as bengalas, entendeu? E vão através do piso tátil. E esse piso tátil aqui em Brasília de Minas tem. Em algumas pracinhas dá para andar, mas para atravessar, entendeu? Uma rua não dá, entendeu? Teria que ser com a ajuda realmente de uma pessoa de confiança. Ali no caso, a pessoa que não tem o problema de visão, entendeu? Estende o cotovelo, né? E a pessoa segura e atravessa. E não segurar a pessoa pela mão ou sair pelo braço ou nas costas, abraçar, não. Estende o cotovelo, você vai abrir, entendeu? E a pessoa vai segurar e você vai atravessar a pessoa com confiança e tranquilidade. Você falou aí sobre piso tátil, é isso a palavra correta? Isso. E onde tem esse piso aqui em Brasília de Minas, Paulinho? Olha, Fernando, é interessante que tem uma grande empresa aqui no bairro, aqui mesmo que a gente está. Essa empresa, ela tem todo o piso tátil, entendeu? No meu bairro, por exemplo, no bairro São João, foi feita uma praça lá, também tem um piso tátil, entendeu? Não está ainda 100%, tem esse piso tátil, mas ainda tem que trabalhar muito em cima disso. Ok, Vanusa, obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigada, tchau. Tchau, um abraço. Paulinho, chegando aqui ao final do nosso programa, ao final do programa Sala de Entrevistas, só rapidinho aqui para a gente finalizar. Existem cidades totalmente acessíveis no Brasil? Essa acessibilidade ela já está chegando ao Brasil de uma forma mais interessante, Paulinho? O que você viaja muito? O que você já encontrou por esse país que falou assim, ó, isso realmente é interessante, aqui existe acessibilidade? Ô Fernando, esse ano eu já fui em 9 estados brasileiros, entendeu? A cidade que me chamou a atenção muito foi a capital de Sergipe, Aracaju. Aracaju é uma cidade totalmente acessível, mas o Ministério Público fica o tempo todo de cima. Então não adianta, se você chegar até a piscina, por exemplo, tem o piso tátil, tem os corrimão, tem tudo. Então lá em cada praia tem a vaga, tem 10 vagas para pessoas com deficiência, 10 vagas para a pessoa idosa e de 300 e 300 metros tem o banheiro totalmente acessível. Então é uma cidade que eu tenho como parâmetro de acessibilidade, é Aracaju, e fica no Nordeste, como todo mundo fala, que é a região muito pobre, né? Mas é lógico que a gente sonha por um Brasil mais justo e que respeita os direitos das pessoas com deficiência. Você me falou que encontrou também a praia acessível? Onde fica essa praia? Eu fui convidado agora, dia 7, para fazer a abertura na praia acessível em Bertioga. Então ali eu andei de caiaque, de canoa, tudo acessível. Tem aquela equipe que pega você e leva até o mar, entendeu? Para você ter esse contato. É tanto que eu fiquei muito emocionado, porque quantos anos que eu não entrava no mar. Eu tinha entrado quando eu andava. Então para mim foi assim, uma viagem inesquecível. Muito bem, chegando ao final... Pode finalizar? Você tem um texto aí para passar? Fernando, eu quero te agradecer, né? Agradecer o Luther, agradecer a equipe aqui da Clube FM. E eu gostaria de finalizar falando aqui um pouco sobre Ítalo Calvino, sobre as cidades invisíveis. Não tem nome nem lugar, repito a razão pela qual quis descrevê-la, das inúmeras cidades imagináveis. Deve-se excluir aquelas em que os elementos se juntam em um fio condutor, sem um código interno, uma perspectiva, um discurso. É uma cidade igual a um sonho. Tudo que pode ser imaginário pode ser sonhado, mas mesmo inesperado do sonho é o quebra-cabeça que esconde um desejo, ou então o seu oposto, que é o medo. As cidades, Fernando, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor do seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas e que todas as coisas escondam numa outra coisa. Muito obrigado.
Ok, Paulinho, obrigado a você pela sua vinda aqui ao nosso programa, ao programa Sala de Entrevista, e acredito que o seu exemplo vai ficar aí para muitas pessoas, até mesmo para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, né? É importante correr atrás dos direitos, né, Paulinho? Isso. Direitos estão aí para todos os cidadãos brasileiros e as pessoas que às vezes não cumprem esse dever, o direito das pessoas, porque também não existe pessoas para cobrar, né? Nós temos o hábito, o brasileiro, de repente, de deixar a coisa acontecer. E não é assim, né? Você tá de parabéns aí por isso que você busca, por essa causa que você luta há tanto tempo e pelas conquistas, que apesar de pequenas, até pelo que as pessoas com deficiência merecem, mas já são conquistas relevantes. E você passou muito bem aqui para os ouvintes da Rádio Clube nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Falamos com Paulinho da Luz, professor Paulinho da Luz. Ele é estudioso da acessibilidade e também palestrante, faz palestra por diversos lugares do Brasil. Obrigado pela vinda ao programa Sala de Entrevista, seja sempre bem-vindo a essa casa. E você, de casa, que ficou com a gente desde as 10 horas da manhã, muitíssimo obrigado por essa audiência enorme de sempre. Eu volto na próxima segunda às 10 da manhã com mais um entrevistado especial. Grande abraço, fique com Deus e até lá. Valeu! Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.